Olá, bem-vindos a mais um episódio de Sex and the Flix. Eu sou Luciana Kiel, do site Zinema, e estou aqui com a psicóloga Caroline Brini. E aí, Carol, tudo certo? Tudo certo. Pronta para mais uma. Pronta para mais uma. Então, como a gente comentou no último episódio, hoje a gente vai falar sobre séries que nós amamos, mas que hoje são um problema. Será que são só séries antigas? Será que tem séries de hoje que já são um problema? Enfim, vamos problematizar todo mundo. Ninguém vai sair ileso daqui. Então, vamos começar. Sabe aquela série que tu ama, só que tu cresceu com ela, tu tem um sentimento e daí tu começa a assistir ela de novo e tu começa a ter um sorriso um pouco mais amarelado quando tu vê que talvez as piadas não eram tão boas, talvez a série seja um pouco ofensiva. Enfim, Carol, isso acontece contigo? Já aconteceu? Quando eu assistia Friends, os episódios tinham 20 minutos, eu pensava, meu Deus, como acabou rápido. Agora eu assisto e penso, meu Deus, não vai acabar nunca. Infelizmente, é uma que pra mim amadureceu mal, né? Friends é uma série que hoje em dia eu deixo na TV pra fazer as unhas, por exemplo, que daí eu sei que eu já conheço tudo e tal, então é white noise, na verdade, né? Som de fundo. Mas Friends é uma série que ela só perdeu a graça, tal, ou a gente encontra problemas nela, assim, a gente começa a ver algumas coisas que, ok, talvez não seja tão legal. É que, assim, a gente vê as pessoas hoje criticando, dizendo, eu não entendo por que gostam tanto de Friends. É que nos anos 90, começo dos anos 2000, fazia todo sentido. Era irreal, aquele apartamento em Nova York. Nova York, com gente com subemprego. Mas as questões, dependendo do grupo que você estava inserido na tua vida, tu se identificava. Hoje eu tenho várias problemáticas. As piadas de a gordofobia, o problema do Ross que a gente discutiu no outro episódio, questões relacionadas a... Enfim, coisas de emprego, falta de representatividade. Não tem quase ator negro só no final. Não tem atores LGBT. Acho que não tem, né? Tá, no máximo a Susan e a Carol. A Susan e a Carol. Mas na época foi groundbreaking. Na época foi incrível ter um casal lésbico. Eles fizeram muitas coisas pela primeira vez. Que nem no Sex and the City, que elas são super descoladas. Mas na cena descolada elas nunca estão. E as pessoas são todas meio que heteronormativas com quem elas andam. Sim. E o gay é sempre estereotipado. Sim, é isso que eu ia comentar. Sex and the City, apesar de ter sido uma série tão importante para mulheres, que mulheres no controle do seu corpo, elas podem transar com quem elas quiserem e não necessariamente esperar um casamento disso. Enfim, isso foi muito legal para a época. E hoje eu espero que tenha sido uma questão que a gente já superou, assim. Mas se a gente começar a assistir de novo, até para uma série que deveria ser tão pra frente, ela é um pouco careta. Um pouco. Tem um episódio que a Alanis Morissette aparece, que é sobre a Carrie namorar um cara que é bissexual. E ele tá num ciclo que, todo mundo já namorou todo mundo em algum momento e tal. E ela fica meio se sentindo velha nisso, assim. E daí eu pensei, poxa, tu tem uma coluna sobre sexo e tu não tá aberta ao fato de que o teu namorado tenha saído com um cara antes? Como é que tu enxerga um pouco isso? Ela não tem uma coluna sobre sexo, ela tem uma coluna sobre um vida amorosa. É dela, exato. Né? Tem várias coisas. Tem aquele episódio da Sônia Braga também, que ela tem uma relação breve com a Samantha. E que todo mundo faz piada com a Samantha, que, ok, então agora você é uma lésbica. E às vezes parece que ela interrompe a relação por causa da pressão do que os outros estavam falando. Sim. Não necessariamente porque ela não estava curtindo. Um pouco também me pareceu responsabilidade afetiva. Um pouco ela meio que chegou pra Sônia Braga e disse, acho que não vai rolar, porque a Sônia Braga tava apaixonada. Sim. A Samantha tava curtindo. Mas eu acho que talvez dizer que as séries têm problemas é muito fácil agora, porque agora a gente tem bagagem pra correlacionar. Lá atrás a gente não pensava, não achava, porque era também o grupo que a gente andava. A gente não andava com tanta gente do núcleo LGBTQI+, né? Não andava com pessoas diferentes daquele contexto, ainda mais Blumenau, né, gente? Blumenau tudo, né, um pessoalzinho diferente. Então não tinha tanto esse contato. Então a gente não questionava. Talvez o pessoal que tinha mais esse contato, talvez questionasse ou não. Porque o nosso... Quantas coisas que a gente... Por exemplo, o show da Xuxa, a gente olha hoje, é uma ofensa atrás da outra, mas na época fazia todo sentido. Não se questionava. Era o que era considerado normal, e eu estou fazendo aspas, vocês não podem ver porque é só áudio, mas estou fazendo aspas. Mas Sex and the City, até além dessa questão também, às vezes até as próprias coisas sexuais, por exemplo, a Charlotte, ela era meio que a puritana do grupo. Tem um episódio no começo que ela não quer nem fazer sexo oral no namorado dela. E assim, daí eu pensei, ok, quando ela comentar isso com as amigas, falar com as amigas já era algo que a gente via como, nossa, mulheres falando sobre sexo, era diferente. E quando ela comenta alguma coisa, porque eu não quero fazer e tal... uma delas, eu não sei, acho que é a Miranda ou a Carrie, que fala, eu só faço pra receber também. Tipo,
É sério? É sério que essa é a ideia de mulher que a gente quer ter? Mas eu vou te falar que até hoje é muito forte. O nosso grupo conversa, mas porque é uma coisa que a gente já há 1000 anos fala disso. Mas não é o comum. Agora é mais comum do que já foi, não vou mentir. Mas não é o comum. Tipo, as mulheres, eu não vou falar disso. Eu vou falar com quem? Não, eu tenho vergonha. Nem com o marido, nem com a parceria, tu conversa sobre o que a pessoa gosta, não gosta, quer ou não quer. Então, pra época... Por isso que a tua profissão é boa, né? Eu também acho. Mas, pra época, eu lembro que a coisa que mais me chamou a atenção do Sex and the City, e eu não consegui assistir por causa de horário, e a gente perdeu a HBO quando mudou a operadora, passou de BTV pra NET, lembra? Ah, sim. Aí a gente não teve e mais o HBO. Multishow parava de... Isso. Eles faziam o Sex and the City Light, que eles tiravam toda a parte legal. Sim, tinha edição, ia ficar 5 minutos só de série. E... Que nem The Tudors, quando eles tinham The Tudors também, que eles passavam... Não, era o People and Arts que passava The Tudors. E The Tudors era só sexo, que nem os Borgias, era só sexo. Quando tu ligava pra ver, passava 12 minutos com um monte de propaganda, porque tudo que era sexo cortava. Mas essa parte de falar de sexo, eu lembro que eu quis assistir Sex and the City na época, porque eu pensava, que massa, a gente vai discutir coisas. E pra aquela época, o que elas estavam fazendo era ler a Cosmo em voz alta. Mais ou menos. Era ler a Cosmopolitan a nova. No Brasil é a nova. Mas era muito incrível. Eu não sei se em Nova York, em São Paulo, cidades grandes, era assim incrível. Mas pra gente era muito incrível. Sim. Era uma descoberta, eu achava o máximo que as pessoas estavam falando abertamente das dúvidas que até hoje a gente tem. Não deveria ter. As gerações novas vêm com dúvidas do tipo sexo não engravida, coisas desse tipo. É porque não tem mais a revista Capricho, né? Claro, se tivesse, né? Não tem a coluna do Jairo Bauer. Exato, tem no rádio agora. Mas eu acho que o negócio de envelhecer mal é inevitável, eu acho, para 90% das séries que são contextuais. Tipo, eles estavam narrando um período específico, anos 90, 2000 em Nova York, num grupo específico de mulheres. Então, é difícil não envelhecer mal. Sim. E falando de outras séries também, a gente já comentou de Friends. How I Met Your Mother é um pouco mais nova do que Sex and the City e Friends. E eu acho que eu consegui problematizar algumas coisas desde a primeira vez que eu vi. O Ted Mosby sendo o principal ponto. É imperdoável ele mandar a namorada dele se livrar dos cachorros porque elas foram presentes de ex-namoradas. Poxa, é um cachorro, não é um chapéu que tu ganhou. Ele é super carente, né? Ele é super Exato. inseguro. Exato. E eu nunca, como tu comentasse no último episódio, eu nunca entendi por que ele era o protagonista, mas tem outras coisas, assim, o Barney ser um personagem completamente misógino desde o começo e ser celebrado por isso. Eu vejo um problema nisso. E aquele casal da Alison Hannigan, eles eram legais sempre? A Lily, não, nem sempre. A Lily e o Marshall, eles eram um casal com uma dinâmica muito legal. Eles são provavelmente os melhores personagens da série. Eu acho que são eles que sustentaram a série por 9 temporadas até. Mas eles tinham seus problemas, assim. Por exemplo, a Lily chegou num momento em que ela queria estudar arte, porque ela não queria ser mais uma professora de escola primária. E ela decidiu que ela ia para São Francisco e ela simplesmente, Marshall, não dá, e foi. E sumiu. E assim, poxa, eles estavam namorando desde a época da faculdade, uma coisa assim, né? Tu não faz isso, né? A gente não citou isso no episódio anterior porque não é um Chernobyl no caso, né? Foi ela que fez, a Chernobyl. Mas teve um outro momento em que o Marshall também deu as suas escorregadas de que ele mudou alguma coisa mudou de emprego sem falar pra ela também. Porque ele ia trabalhar numa empresa junto com o Barney, inclusive, que ele ia ganhar muito mais e tal. E ela, mas porque você traiu o seu sonho de ser um advogado ambientalista e não sei mais o quê. E ele meio que, poxa, a gente tem um filho pra criar, sabe? Eu sei que não é o que eu quero, mas fazer o quê? Precisa de dinheiro? Mas então, de certa forma, também ilustra conflitos super comuns de casal, que eles são os personagens que eu menos problematizo, porque eu acho que pra uma sitcom ainda existia muita verdade naquela relação. A relação não vai ser perfeita o tempo inteiro. Tinha algumas dinâmicas que eu achava engraçadas, porque eles tinham o direito de se pedir um tempo no meio de uma discussão, assim, quando a discussão ficava muito feia, assim, pedia um tempo e daí eles voltavam ao normal. Mega saudável para um casal isso, porque a gente tenta ensinar isso na terapia de vez em quando. Ah, é? Sim. Olha só, e How I Met Your Mother? Olha aí, ó, groundbreaking. Não, porque essa questão, vamos pensar, quanto mais intimidade a gente tem, menos a gente se preocupa com limites que a gente tem no começo, de educação, com licença, obrigado, posso entrar, tô te incomodando, vou te pedir para fazer uma coisa e não vou fazendo. O casamento vai deteriorando essas barreiras que no começo a gente tem.
Então, eu consegui ainda manter respeito pelo outro ao ponto que a gente sabe quando levantar a bandeira branca, não é sobre atacar o outro. Depois eles voltavam a discussão do nada. Sim. Exatamente de onde parou. Porque daí também é clássico de casal, né? Sim. Mas se eles conseguiam saber que daquele jeito não ia levar nada, e eles conseguiam se interromper dizendo, a gente quer resolver, mas assim a gente não vai, e depois eles voltavam talvez mais tranquilos, e falavam, isso é o ideal. Sim. Então How I Met Your Mother nem é tão problematizável como a gente imaginava. Sim, assim como não tem nisso, pelo menos. Várias séries de casal, que nem a gente tava comentando, né? Blackish, aquela que tinha dos irmãos Wayans, que eu esqueci o nome. Que era um casal que tinha 3, 4 filhos. Essas séries que tem assim, aquela que tinha o... De família, assim, Isso. Married with Children. Daquele cara, acho que era Kevin Douglas o nome dele, que ele teve 1000 séries, aquele gordinho que fazia o segurança do shopping. Acho que... Kevin alguma coisa o nome dele. Não é o da Mike and Molly? Não, isso é outra coisa. Não, é outro. Mas teve uma época aí, anos 90, 2000, que teve muitas séries de família. Sim. Geralmente a mulher é a sábia que tem paciência e o homem que dá umas escorregadas. E o que me chamava a atenção é que nenhuma briga era necessariamente horrível, sabe? Eles meio que tudo se resolvia, assim. Também vem de uma lógica de relacionamento que não é muito real. E nessa de série de família até, é uma série que ela... Vamos dizer que ela já veio envelhecida, né? Mas eu queria ver contigo até que ponto a gente consegue problematizar That 70's Show. Cara, eu acho que a gente consegue problematizar e não consegue porque tá falando de um período histórico. Então já é um problema de uma família específica, num lugar específico nos Estados Unidos, com suas... Ele, querendo ou não, é uma série, entre aspas, de fantasia. Eles regrediram períodos e fizeram dentro daquele set. Então, os preconceitos, as expectativas... Veio justamente pra ser uma piada com aquele época. Então, depois teve o That 80 Show também, que não pegou tanto e tal. Mas tem coisas que são chatas. Tipo assim, o personagem do Ashton Kutcher, eu achava ele mega abusivo. O Eric também, só que o Eric, que era o personagem principal, o Topher Grace... Ele meio que se escondia atrás da coisa de ser o filho mais novo, que se safava, que se ferrava, a irmã mais velha sempre se dava bem. Você sabia que estava sendo daquele jeito porque supostamente era nos anos 70. Sim. Então, né, é que nem tu assistir, por exemplo, uma série super controversa, que pra mim não envelhece, é Married with Children. Lembra dessa série? Eu não sei como é que é em português o nome. Também não lembro. Querida, eu e as crianças... Não, esse é outro. Era o que eu queria lembrar antes dos irmãos Wayans. Tá. Tinha Everybody Loves Raymond, tinha esse daí. Tem esse do Kevin, que eu esqueci o nome da série, que tinha a Leah Raymond, que é aquela da Cientologia, depois... sim. Enfim. E aí, dessas séries de família todas, eu acho que elas meio que mantêm o mesmo... A mesma dinâmica, tipo como a gente comentou do House, que o House é uma receita de bolo. Todo episódio do House ele tem um clímax e acaba. O Light to Me também. O Light to Me também. Os negócios de família também eram assim, e o That 70 Show também. Até porque quem escreveu o That 70 Show, eu acho que era a Martha Kaufman, do Friends. Acho que ela estava envolvida com essa série. Todos eles não têm a mesma pegada, porque era uma época que tu fazia as coisas... E sempre muito light. Até as crises, elas eram light. Sim. E a gente está falando bastante de séries antigas que a gente está problematizando, mas uma série que fez bastante sucesso e que é relativamente recente é Orange is the New Black. De que forma que tu vê que a gente tem como problematizar Orange is the New Black? Eu acho que ela surgiu para ser controversa. Eu acho que ela em nenhum momento tinha a intenção de ser algo que te provocasse. Porque ela já tinha escrevido essa autora já tinha escrevido Weeds, que também era uma série bem provocativa, que tinha uns... Já veio com a proposta de vamos problematizar, assim, vamos chacoalhar alguma coisa. Isso não quer dizer que não exista. Sim. Ela vai dramatizar um pouco, as coisas que ela traz existem. Eu acho que o Orange is the New Black fez um excelente serviço, tanto para mulheres em situação de prisão, para várias sexualidades dentro e fora da prisão, como é que eu me comporto lá dentro, como eu me comporto aqui fora. Trouxe visibilidade trans, com aquela maravilhosa, que eu esqueci o nome dela, Laverne Cox, que eu acho ela sensacional. Tipo, trouxe um monte de questões, trouxe um núcleo de atrizes lésbicas que às vezes você via fazendo uma ponta, elas eram maravilhosas, mas elas não tinham espaço, né? Atrizes que já tinha visto em algum lugar e tu não lembrava de onde elas estavam. Tem uma do American Pie, né? Que era amiga da Vicky. Essa que fez depois fez a boneca russa, exato. Que também é super legal. Natasha, alguma coisa é o nome dela. Eu acho ela incrível. Leon, Natasha Leon. Acho ela incrível. Eu, Carol, não gostei, porque eu não gosto de coisa muito escatológica, muito na tua cara, muito, sabe, agressiva. Mas talvez eu não goste, porque talvez eu saiba que é verdade. Talvez eu não goste, porque faz parte da realidade nua e crua da vida das coisas, né? Eu não curto. Eu acho que fez um baita serviço em termos de
novos questionamentos e de alcançar pessoas que talvez não se sentiam parte de alguma coisa maior. Gente diferente. É que nem o RuPaul's Drag Race, que na minha opinião, né, a cultura pop mudou por causa deles. E fizeram um excelente trabalho ensinando, sem querer, indiretamente, para as pessoas que existem outras variáveis. Eu acho que o Orange is the New Black fez isso também. E até de séries que são muito queridas, mas tem uma que eu não consegui, eu tentei, acho que 3, 4 episódios, foi La Casa de Papel. Cara, pra mim, La Casa de Papel é um TCC bem feito. Pra mim, lembrou isso, porque tá muito bonitinho. O roteiro fecha, tem os momentos de... Eu achei o roteiro um pouco forçado, na verdade. Mas é latino, negócio, né? É aquele negócio, vamos criar conflitos pra levar a história adiante, um negócio que poderia ter sido um filme. É que parece que a primeira temporada, na verdade, era pra ser a primeira e a segunda. E daí eles dividiram, quando acho que estourou. Começou a fazer dinheiro, né? Exato. E tem essa questão meio... Eu falei latina, tudo bem, foi feita na Espanha, né? São europeus, mas essa coisa do drama, uma coisa meio mexicana, meio comum do povo hispânico, assim, sabe? E nosso também, das novelas e tal. Então, eu não vou dizer que eu não gostei, eu acho entretenimento. É um pouco white noise no sentido... Talvez tu não preste atenção, assim, tu não desgrude, mas tu deixa aí, não te incomoda. E tu não perde o fio da história também. Tu perde uma coisa ou outra, porque eles estão muito bons nisso. De detalhe. Vai pra cá, agora foi pra cá, sabe? Ok. E eu tava falando antes de Married with Children. É uma série que eu acho que envelheceu, mas não envelheceu mal no sentido. Quebrava todos os estereótipos de família até os anos 80. A Peggy Bundy era uma malandra, o Al Bundy era um fracassado, a Kelly era uma louca que tinha um estereótipo de vadia mesmo, não tava nem aí, da menina que dava pra todo mundo e gostava e tinha um monte de namorado. A série era muito controversa pra época. Muito controversa. Mas a Fox ganhou muito dinheiro com isso. E querendo ou não, a Fox meio que tentou buscar a forma, resgatar essa fórmula, mas com uma roupagem diferente, talvez, para os dias atuais, com Modern Family, de certa forma. Que buscou um modelo um pouquinho diferente de família. Tu tinha um casal gay, tu tinha, né, enfim... O Modern Family, eu gosto do volume, no sentido assim, do quanto eles escolhem o grau de constrangimento, porque eles são uma escola tipo The Office. Sim. Veio com o Parks and Recreation, vieram eles, já tinha o The Office, tinha o Community. Eles pegam a coisa da piada nonsense, mas é muito real. Sim. Os desconfortos das famílias modernas, digamos, né? Eu acho sensacional. Só que ao mesmo tempo, pra mim, eu tentei maratonar, não consigo. Não é aquela coisa que eu vi muito esporadicamente, eu nunca sentei a assistir, talvez se eu... É divertido, né? É legal, eu acho legal. Uma série que eu não tinha visto na época, que eu comecei a ver agora, mas que eu tô vendo já com a visão dos anos 2020 pra uma série de 20, quase, né, 25 anos atrás, é Will and Grace. Pois é. Will and Grace era a série sobre uma mulher e o seu amigo gay que tinham... eles chegaram a morar juntos, depois eles eram vizinhos e tal, mas eu vejo com tanto problema, assim, porque eu penso, e tem muitos amigos meus gays que gostam de Will and Grace, gostavam da época que assistiam e tal, mas eu mesmo não sendo, vamos dizer, talvez esse mesmo público, eu acho que eles tratam os personagens homossexuais com muito clichê, com muito estereótipo, de uma forma leve, divertida, tal, mas hoje em dia é o tipo de piada que a gente não aceitaria, eu acho, que a gente ia ser tipo, sabe, Cro ou Félix Bichamar, coisa assim. A gente não aceita, Lu. A gente não aceita, mas exato. Pois é, tem agora, isso. Will and Grace tem uma questão também de momento histórico, porque tinha acabado de sair a série da Ellen, que ela se declarou homossexual. Verdade. Aí veio essa, e na época já tinha o Queer Eye for the Straight Guy, que é o original do Queer Eye, maravilhoso. E quando o primeiro episódio do Queer Eye original, se eu não me engano é o Ten que ele fala, na primeira fase, os primeiros originais, eles buscavam por espaço. Sim. Por aceitação. Por aceitação, exato. E esse segundo já é uma outra pegada. Sim, é mais amor próprio para as pessoas. Eles não buscam ser aceitos porque, teoricamente, eles já são aceitos. De certa forma, né? Eles já chegam com os pés na porta. Isso, mas se tu assistir os episódios antigos do Queer Eye, que estão no YouTube, tem todos, eles também chegavam. E na época, eu assistia apreensiva, com medo do que aquela família... Óbvio que eles iam editar, né? Se tudo errado, mas eu tinha medo se aquela família ia tratar mal, se aquela família ia achar ridículo, se iam rir na cara deles. E eles tinham muito mais casca grossa do que esses daqui. Claro. Porque esses daqui... Eles precisavam ter, né? Exato. Esses aqui, eles têm uma postura de mais empatia, sensibilidade. Eles não. A gente chegou, vamos mudar a vida de vocês, tipo, fadas madrinhas. Sim. E, né, uma coisa meio buscando um espaço. E nessa época também tava o Will and Grace. Teve uma série ou outra ainda que incluía homossexual. O Queer as Folk é uma série que eu sempre quis ver, eu só vi uns pedaços.
era muito voltada nisso, né? Em relacionamentos homossexuais. Durante um tempo, nos Estados Unidos, virou símbolo das séries nesse núcleo. Então, tem essa primeira coisa, assim. E eu acho que o Will and Grace, na época, também era voltado para aceitação. Por isso que eu acho que agora a gente vai pensando, tá, mas que constrangimento. Mas acho que não. Eu acho que era para acostumar o público, que agora essas pessoas iriam sim aparecer vivendo as suas vidas. E uma coisa que é um ponto a favor de Will and Grace é porque a maioria das piadas... Maioria não, né? Mas enfim, tem muita piada sobre os gays, sobre os estereótipos, feitas por eles próprios. Então é aquele negócio da capacidade de rir de você mesmo. E se eu posso fazer, daí eu te autorizo a rir também. Exato, mais ou menos isso. Mas fora isso, assim, a Grace eu acho uma personagem muito chata, tá? Eu vejo por causa da Megan Mullally. Isso, Karen. Anastasia Beaverhausen. Ela é a melhor personagem. Enfim, outra série que foi muito querida, que eu acho que durou até mais do que precisava, que eu desisti lá pela terceira, quarta temporada talvez, é Big Bang Theory. Pra mim ela perdeu a graça logo no começo, tal, porque eu achava ela, de certa forma, machista, passando pano pro fato de, mas eles são nerds. Nerds são engraçados. E assim, Big Bang Theory era a minha vida na faculdade, porque eu era, vamos dizer, a Penny no grupo de nerds, mas a diferença é que eu entendia as referências, eu lia quadrinhos com eles, eu só não jogava videogame, mas eu acompanhava as conversas, assim, eu acompanhava bem. Então, pra mim, aquele negócio da Penny burrinha, mas que tem, como é que é, faculdade da vida, e os caras lá no limite do Asperger, talvez, alguma coisa assim, o Sheldon cansou pra mim a piada dele, de ser todo self-centered. Até achei estranho quando rendeu o Young Sheldon. Achei bem estranho. Pois eu não entendi isso também. Então, pra mim, Big Bang Theory foi uma série que eu já problematizei muito no começo, porque não me oferecia nada muito novo. Mas eu entendo que pra uma comunidade maior, assim, botou o nerd como um personagem legal. Eu acho que foi um baita de um risco quando eles lançaram, porque eu acho que eles tinham até esse medo, assim, que até onde as pessoas vão querer assistir, os caras fazendo referências de coisas complexas. Star Trek, coisa assim. E séries nerds e tal, e funcionou muito bem. Até onde eu entendi do começo, a Penny era meio que tipo assim, ela sempre teve de boa com quem ela é, só que ela era uma pessoa totalmente alheia aos nerds, inclusive talvez até alguém que fizesse bullying no colégio com os nerds. Sim. E aí o que eu não gostei, e eu não acompanhei a série certinho pra poder dizer com mais detalhes, mas eu não gostei porque depois virou uma coisa que a forma que eles tinham de se destratar era isso. Era inteligência, era que ela tinha um emprego meia boca na Cheesecake Factory, era não sei o quê, mas daí ela também tratava o John Galecki mal. O John Galecki era aquele cara principal. Sim, eu esqueci o nome dele. Tinha meu Deus, eu esqueci mas o nome dele. Mas enfim, o personagem principal, de óculos, né? Exato. E aí era meio que uma coisa assim, às vezes a impressão que dava é que ela tava enrolando ele, às vezes dava, aí a impressão que dava é que ela aprendeu a gostar dele. Ele era o amiguinho pra quem ela chorava as pitangas, exato. Então, eu não desgosto, mas eu acho que rendeu muito, sabe? Foi muito longe. Achei legal a adição da menina que fazia Blossom, que ela é o maravilhosa. Wolowitz é um personagem que eu sempre achei problemático. Eu achei problemático, mas eu consigo ver o Wolowitz na minha vida. Assim, eu consigo ver pessoas nível Wolowitz. Eu achava ele muito absurdo. Não, eu acho muito possível. Eu acho muito possível. Mas eu acho que o Sheldon... Já conheci pessoas parecidas com o Sheldon. Sim, eu conheci. Mas eu não entendo como é que 3 ou 4 pessoas podem ficar em torno de um Sheldon durante tantos anos, para sempre. Leonard, era o nome que a gente queria. É isso aí, exato, exatamente. Acho que a romance deles, eu não achava que eles tinham super química, os dois atores, eu me incomodava um pouco a relação deles. Eu achava que era uma coisa... É aquela história que eu comentei pra gente fazer um episódio. Será que todas as histórias têm que ter um casal? Eu preciso... Exatamente, Big Bang Theory, pra mim eles usaram a fórmula do romance, tanto é que depois eles acrescentaram personagens femininas pra levar a história mais longe. Mas até tem pouco. Coisas assim, por exemplo, e se o Sheldon fosse um cara sexual? Por que forçaram uma namorada? Porque eu senti isso, teve vezes que eu sentia que eles estavam forçando um relacionamento pro Sheldon. Pra quê? De novo, com uma menina que a impressão que dá, quase... Que ela também não queria muito, mas... Não queriam muito, mas por que não? Tipo, porque a sociedade esperava que eles fossem um casal... E tinha umas coisas que só me incomodavam. E eu fui desligando da série por isso. E tem uma outra coisa também que a gente tava falando antes do Will and Grace. Se eu não me engano, todos os personagens são hétero, né? Todos os atores. Os atores, eu acho que o Jim Parsons... Não, voltando no Will de Will and Grace? Eu acho que todos os atores são héteros. Jack? Eu acho que sim, E eu achava isso, eu sempre achei isso um pouco problemático, porque tem muitos atores que são gays, que podem se expressar com muito mais naturalidade,
Mas alguém poderia me argumentar, tem muito ator que também é nerd e podia ter sido... Mas a menina que acrescentaram no Big Bang Theory é super nerd, né? Ela é doutora e não sei o que e tal. Mas eu acho que quando ela namorou o Superman, né? Então. O Henry Cavill. É? É uma época que eles namoraram. Para. Sim, Chocada. Meu Deus. Pois é. Então, você ouviu aqui primeiro. Eu, pelo menos, ouvi. Mas então, dessas séries mais antigas que a gente falou, Carol, tu acha que foram elas que pararam no tempo ou a gente é que... A sociedade que hoje evoluiu? A sociedade, e não porque a gente envelheceu? Acho que sim, né? Acho que tudo junto. A gente tem outras vivências. E a gente vai ver de outras maneiras algumas coisas, né? Até porque eu ia comentar até de Sex and the City, que a gente falou brevemente. Não, a gente sempre vai falar de Sex and the City. Sex and the City eu achava engraçado que quando eu via, todo ano eu maratonava tudo, eu tinha 20 e poucos anos e eu sempre me identificava com uma personagem e tal. E agora eu tenho mais ou menos a idade das personagens da série, porque elas estavam nos seus 30 e poucos, eu tô nos meus 30 e poucos, e eu vejo elas como tão infantilizadas, com uns dilemas tão bobinhos que justamente eu de 10 anos atrás, que maratonava, tinha. Então, tem o lance de eu ter envelhecido, mas eu acho que como a sociedade evoluiu junto, mas a gente tem as mulheres de 30 anos naquela época pensavam como elas. Mas a gente tem que cuidar que talvez eu e você, a gente não esteja na média das meninas de 30 anos e não é uma crítica. Ninguém está se colocando em um lugar, mas eu digo, as nossas discussões são outras, as nossas vivências são outras, porque tem muitas mulheres na casa dos 30 que tem aquele nível de neuroticismo da Carrie e elas estão presas naquilo ali. É infantil, é imaturo, é. E daí tem coisas que idade e maturidade não andam juntas. Tem muitas mulheres de 30 anos que ainda vão passar pelos dilemas da Carrie e vão achar que tudo bem. E tem muita mulher que olha pra isso e fala, meu Deus, eu não quero ter 30 anos e tá vivenciando isso, tendo esse tipo de argumento comigo. Sim. E depende de mil coisas, né? A gente vem de escolas diferentes. Eu imagino que se eu e tu não tivesse feito jornalismo e eu não tivesse feito psicologia, a gente tivesse seguido outra vida, talvez a nossa bagagem seria diferente, consequentemente algumas coisas ainda seriam relacionáveis. E nem só de estudo, às vezes de bagagem de vida. De bagagem de vida, por exemplo, eu e tu, a gente teve vários relacionamentos ao longo, né, da nossa adolescência, vida adulta e tal. Eu penso, a pessoa que teve o mesmo relacionamento desde o colegial ou desde a faculdade, que está com a mesma idade que eu, mas está há 15 anos com o mesmo cara, com certeza ela vai ter uma visão de relacionamento diferente da minha. E muito provavelmente, quando ela se pegar numa crise ou querendo sair desse relacionamento muito longo, depois desse tempo todo, ela vai ter um comportamento imaturo para lidar com algumas coisas. É verdade. Porque ela não teve a oportunidade de ter outras experiências. A gente vê hoje pessoas mais velhas se separando, por exemplo, pais que se casaram, né, falando de outra geração, que se casaram com 20 e pouquinhos anos e depois de 30 anos de casamento se separaram e acham que estão numa segunda adolescência, alguma coisa assim, e não tem maturidade para relacionamento. E a gente atrai pessoas que têm um grau de maturidade similar ao nosso, né? Tomara, né? A gente quer acreditar disso. Mais importante do que a idade é o grau de maturidade. A gente falou bastante de sitcoms, né? De séries mais levinhas, de comédia e tal, e a gente falou de sitcoms até mais antigas, da década de 90, ou que começaram no começo dos anos 2000. As sitcoms, elas são um pouco mais, assim, retrato de uma época, é mais difícil elas conseguirem serem atemporais, porque eu penso, por exemplo, nas séries como A Feiticeira e Ginny é um Gênio, elas são bem retrato dos anos 60, 50. Se eu não me engano, sitcom vem de situational comedy, né? Então eu creio que todas essas coisas que a gente tá falando, elas foram escritas, direcionadas pro como é que fala? O Joe Sixpack, lá o cara do dia a dia, o Average Joe, que chega em casa do trabalho e ele quer rir de situações que ele conhece. Que é algo levinho pra acabar o dia. E de vez em quando vão ter séries que vão ter mais oportunidade de colocar uma coisa que existe, mas que ninguém fala sobre. Por exemplo, uma série antiga que eu gosto, e até hoje eu gosto até de me sentir constrangida, é Seinfeld, que né, até entrou na Amazon e tal, que é super bizarra, é pra ser constrangedora, fala de nada, de umas neuroses assim, e uns caras mega, tipo, todos os homens ali eu considero abusivos, a própria Elaine é abusiva também, mas é pra ser assim, porque é pra ser desconfortável, né? Eu acho que foi uma série que envelheceu bem em diversos aspectos, tirando os escândalos posteriores que aconteceram com os atores. Sim, claro. Mas eu acho a série... VIP é uma que também acho que vai ser bastante... Não vai envelhecer mal. Não vai envelhecer mal. Uma que eu vejo hoje, que daí é uma sitcom bem recente, que eu já vejo como que vai envelhecer mal, mas eu acho que é porque ela já está envelhecida de certa forma, é Emily in Paris, que é do mesmo criador de Sex and the City. Eu ia falar de Sex and the Flix, não. Sex and the Flix é a gente, Darren Star.
se não me engano. Ele também não estava envolvido com o Melrose Place, Barrados no Baile? Acho que sim, tá? É possível, é Eu possível. acho Eu não sim. conheço toda... Adorava, pra mim ele é o disso. cara... pra mim ele é o cara de Sex and the City. E... Emily in Paris, pra mim, é uma série que ela é um retrato da época, porque ela tem todo o lance da Emily, total social media, tudo que ela faz, ela posta, ela ganha curtidas e repercute de alguma forma, ela se dá bem na agência por causa de um post dela que fez de um produto que aumentou as vendas, que ganhou um buzz e não sei mais o que. Isso é o que a gente vive hoje, a gente vive a era do influencer, de bombar no Instagram, de que às vezes vale mais a pena tu gerar a conversa do que tu vender o produto, não sei, enfim, são coisas que a Emily fala. Eu trabalho com isso, eu não vejo exatamente dessa forma. Acho que enquanto tu não vender, tu não lucrar, só lacrar também não põe prato na mesa. Mas ela vai ser uma série que vai ficar datada, que as pessoas daqui a 10 anos vão olhar e vão pensar, nossa, isso era os anos 2020. Mas pra mim ela já começa problemática porque o que sustenta ela é muito fraco. Ela é baseada em clichês, em estereótipos. Assim, todos os estereótipos possíveis dos franceses estão lá. Não só dos franceses, dos americanos e até dos chineses. Porque ela tem uma amiga chinesa que tá vivendo em Paris porque ela prefere ser babá lá do que ser herdeira do pai dela, enfim. Esse tipo de coisa. Então pra mim ela é uma série que ela já começa com a data de validade muito próxima de expirar. Ela é um produto muito mais descartável. Que, claro, hoje vai vender muito bem, mas às vezes nem 10 anos a gente precisa esperar. Daqui a 3 anos, talvez, o conteúdo de Emily in Paris não faça mais sentido. Mas eu acho que, na verdade, Emily in Paris, ela tem uma força tão baixa que ela vai ser totalmente esquecível. A gente tá falando isso agora porque tá no Netflix. Não só porque mas tá entre os mais assistidos. Mas porque todo mundo tá falando mal. Não acho que é porque todo mundo tá amando. Não, tem gente que tá amando. Tem bastante gente que tá amando. Tá, retiro o que eu disse. Mas aí, de novo, Lu, eu acho que tem a ver com... Por exemplo, uma coisa que eu achei engraçada foi as pessoas... quando saiu as primeiras notícias dos estereótipos, né? Que a série pecava por isso e tal. Eu achei engraçado uma galera brasileira dizendo ai, nada a ver, a série é ótima, não sei o quê. A primeira coisa que me ocorreu foi, se fosse aqui... Os estereótipos nacionais, claro. O brasileiro ficou ofendidinho, já não ia cancelar a série, já ia não sei o quê. Essa é uma coisa que me chamou a atenção. Eu não me dei o trabalho de ver porque, sei lá, não me chamou, assim. Mas essas questões que tu está trazendo, quando a série é muito miojo, assim, ela vale nesses 3 minutos aqui, deve ter tido um monte que a gente viu ao longo dos anos, que a gente nem se deu conta lembra, disso. Sabe? Exato, que a gente não Tu lembra. falou de séries atemporais, uma série que tu vê que ela é visivelmente antiga, durou anos, e eu amava... Era Barrados no Baile e Melrose Place, que passava de tarde na Globo e depois... Mas que eu acho que envelheceram. Elas estão envelhecidas, mas com várias questões atuais. Ainda fala de estupro, de sexo na adolescência, de gravidez na adolescência, de essa troca constante que a gente tem de conhecer amigo. Não a gente, né? Mas tem muitos grupos de amigos, né? Que um fica com todo mundo, que eu não sei o que, tal, e vai se descobrindo, se conhecendo. Isso era começo dos anos 90. É legal, até porque... eram todos ricos, né, pra variar, porque geralmente a série boa, aparentemente, que rende é o cara que tem dinheiro. E era tudo, muito datado, aquelas mansões de Beverly Hills, as BMWs antigas, né, conversíveis e tal. Mas as discussões eu achava muito interessantes. Pertinentes. Ainda são, eu acho, várias ainda são. Uma ou outra não, mas tem umas eu vi que eu acho não era um remake, né, eles fizeram uma nova uns anos atrás. Que não é bem um remake, é uma coisa meio é uma continuação, porque a assim. Kelly... Não, mas tinha uma que a Kelly era diretora do colégio... Que era uma galerinha nova. Aí eles fizeram um remake, mas não era um remake, era meio que a continuação, só que com uma galerinha nova. Era tipo, sei lá, vamos dizer que quem eram os alunos na primeira temporada de Malhação agora seriam os professores. Mas agora eles lançaram um outro remake chamado Barrados do Baile, que eles falam deles mesmos, né? Porque eles eram os atores da série. E daí contam os bastidores, assim, sabe? Quem que se odeia, quem que... Mentira, a que eu tinha visto era de uns 12 anos atrás, que tinha uma galerinha nova e que daí alguns atores que fizeram o original apareciam. A Kelly era a única que era... A Dona apareceu, acho que a Brenda também apareceu em algum momento. Mas aquela série acho que nunca foi pra frente, ela já começou... Era da CW, né? Coisas da CW sempre foram muito adolescentes, enfim. Já que a gente falou, a gente tá entrando no tema de séries que não envelhecem, talvez. A gente consegue listar alguma? Acho que série de fantasia nunca vai... Game of Thrones Game of Thrones. Que apesar de todo o buzz, esqueceram muito rápido já da série. Porque não tem muito viúvo do Game of Thrones. A gente ainda preferiu esquecer, né? Então, acho que séries de época, ou séries
de ficção, nesse aspecto fantasiosos, assim, acho que não morre Só os nunca. efeitos ficam datados, né? Mas tem coisas assim, ó, se tu pegar Jurassic Park, o primeiro, que foi em 92, 93, eu ainda acho muito dos efeitos fantásticos. Eu acho os efeitos de O Vento Levou de 39 sensacionais. Também. E The Crown, acho que é uma série porque é retrato histórico, né? É romance... Como é que é? Romance histórico que eles falam, né? Ficção com fatos reais. Tem vários. essas séries ali, tipo The Tudors. Eu acho que o que talvez vai mudar é o foco, por exemplo. The Tudors e os Borgias, talvez foram até da mesma equipe, eles focam muito no sexo. Focam muito na luxúria, tal. Eu acho que isso vai ficar datado. Acho que vai se sentir falta de mais profundidade, de não ser um pornô histórico, entende? E até da visão masculina. Porque hoje em dia, né, a gente tá mais resistente à objetificação feminina e até em histórias Game of Thrones. Eu acho que The Crown tem uma boa chance de sobreviver pra sempre, porque ela é muito elegante. Eu acho ela toda... Ela é muito britânica. Sim, e muito equilibrada no trato. Assim, Uma série que de verdade agora tu me lembrou que eu acho que não vai também, que vai se manter, vai se sustentar bem historicamente, tirando algumas coisas tipo tecnologia, Sherlock. É uma série que eu acho bem bacana, bem escrita, a BBC fez um excelente trabalho. Luther também eu espero, Luther é uma série que eu gosto bastante. Luther é aquela com Idris Elba. Eu gostei daquele outro, aquele não sei o que lá, Charlie, Turn It Up Charlie, que ele é um DJ, assim, eu vi sem querer na Netflix, é uma gracinha, sério. Os Sopranos, acho que é uma série que acabou faz bastante tempo e todo mundo ainda fala, de certa forma. Tirando figurino, é estudado, né? Tirando figurino e, assim, a qualidade de filmagem e tal, eu acho sensacional. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu tava em Little Italy, em Nova York, o garçom disse que no último episódio, fechou, Little Italy não funcionou, todo mundo estava em casa vendo Sopranos. Olha só. Era um marco pra eles. Tem vários lugares em Nova Jersey onde era filmada a série que existe até hoje. Eu lembrei agora de marcos, de último episódio, tal. Eu lembrei do que saiu no jornal, tal, como se fosse de verdade. Breaking Bad também é uma série que eu acho que não vai envelhecer, não tão rápido. E Breaking Bad é uma série que tu pode rever quantas vezes tu quiser, tu sempre vai achar um detalhe, uma pista, um negócio assim que, pô, o roteirista botou aquilo ali e depois fez todo sentido. Então ela é uma série que eu acho que ela não vai te cansar também. E nessa mesma linha de séries que não devem envelhecer, eu acredito que Mad Men, porque Mad Men já é de época. É muito bem feito, cara, eu acho animal. E ele já levanta questões sobre machismo, feminismo, objetificação, mulheres usadas como moeda. Fica desconfortável quando aparece aquele personagem da Christina Hendricks no primeiro episódio, no segundo, que ela apresenta a menina do Handmaid's Tale, que é outra série que eu acho que também não vai envelhecer. Sempre vai ser uma distopia, né? E ela começa meio que atribuir as funções de secretária, mas parecia tudo com uma conotação meio erótica, Sim. assim. E aquilo, tem vários desconfortos na série pra mim, mas era um desconforto porque pra mim fazia sentido. Masters of Sex é uma que também é maravilhosa, que eu acho que seria temporal. Sons of Anarchy, que a gente já comentou. ia falar de Sons of Anarchy. Eu imagino que Justified, que também é do Kurt Sutter, que escreveu, deve ser assim também. E me falaram que True Detective é uma série que também tem tudo pra se manter. True Detective como é temporada fechada, história fechada na temporada, temos temporadas boas, temos temporadas não tão boas. Entendi. Né? Então, mas também eu acredito que não vai envelhecer tanto. É que eu acho que essa fase do Breaking Bad foi a fase dos heróis sofridos, do anti-herói sofrido. Dos homens difíceis. Dos homens difíceis, exato. Então, Sons of Anarchy, pra mim, que é mais ou menos da mesma época, eu não sei se eu conseguiria maratonar de novo, porque ainda tem lembranças minhas muito fortes da série, assim. Mas que bem escrito, tudo era muito costurado. Eu acho que os Mayans deve ser legal também agora. Essa não comecei Mas essas séries, assim, que são nicho específico e contam uma história, tu consegue situar elas. Daqui a 20 anos tu vai entender que, não, isso aqui era começo dos anos 2000. E Sons of Anarchy tem todo um negócio de Hamlet, né? Então, histórias do Shakespeare estão sendo recontadas e adaptadas há séculos e às vezes a gente nem percebe. A mesma história toda vez e... É que nem o 10 Coisas que Eu Odeio em Você, aquele filme do Heath Ledger. Sim. Que é baseado na Megera Indomada, né? Também. É verdade. E tem séries, a gente problematizou bastante série que era pra ser legal, mas aquilo ali não caiu tão bem, ficou datado, enfim. Mas tem séries que sempre deveriam ser problemáticas desde o começo, né? E uma que a gente já citou e que nem Sex and the City a gente vai citar sempre é The Office. The Office, ela é controversa, tu assiste com desconforto, mas é porque ela é pra ser assim. Não, e às vezes o teu desconforto é uma coisa, tu tendo que te encarar com coisas que você faria... Ou que tu... E que tu não vai falar em voz alta que tu faria. Não só faria. Pra ti mesmo. E às vezes nem só faria, mas que tu se depara num ambiente de trabalho e eu acho legal a lógica, né? É pra ser um ambiente de trabalho chato. Tipo, nada contra quem trabalha no escritório, mas assim,
é pra ser uma coisa tipo, tá, vender papel. É. Ok, sabe? E aí é pra ser uma coisa assim, onde tu vê aquele teu chefe que é opressor, passivo-agressivo, e ele acha que ele é o rei do mundo, o dono da Microsoft, e na verdade ele trabalha numa né? Tem a coisa da pessoa que não, ela pode morrer naquele emprego, como vários daqueles funcionários. Tem a pessoa que passa o dia inteiro jogando paciência. Eu acho que a série é brilhante, até eu acho que a britânica dá mais desconforto do que a original. O Rick Gervais é desconforto Exato. total. Eu acho que é muito... Eu lembro de ter visto há muito tempo. As 2 temporadas que tem, que são só, são muito... Tu não conseguia rir. Só ficava tipo assim, tá. É só desconforto, né? E aí dentro também virou uma escolinha. Porque daí veio Community, veio... Parks and Recreation, veio Modern Family, teve toda essa pegada de filmagem meio documentário. Sim, de fazer mockumentary, né? Que eu me sinto muito mais feliz, muito mais à vontade pra assistir do que aquelas com a risada de fundo. Ah, com claque. Tu começa a rir, mas tu não sabe, tu não entendeu porque todo mundo tá rindo. Sim. E tu pensa, tá, pera. E tu ri de manada, né? Porque, era pra eu rir. Exato. Tu tem uma pressão social pra rir também. E o The Office, eu gosto da provocação. Eu gosto de tu rir e pensar, meu, que cara idiota de ter feito aquilo ali. E o The Office, ele estica a piada, né? Ele um realmente, assim, tu tá rindo um pouquinho meio assim, eu tô rindo, mas eu não, meio culpado, né? E daí ele vai esticando, e fica cada vez mais engraçado. Pra mim, um cara que faz isso, e é uma série que vocês podem xingar o quanto vocês quiserem, mas eu amo desde o começo, é Family Guy. Pra mim, o Seth MacFarlane, ele pega a piada, ele estica, ele deixa desconfortável, ele deixa constrangedor, e isso deixa cada vez mais engraçado. E ele lida com coisas do dia a dia. E eu sei que Family Guy é uma família da pesada. Ele é muito chupinhado de Simpsons, de certa mas é que ele forma. estica a piada. Os Simpsons not so much. Os Simpsons, a partir do momento que ficou mais comercial, o Matt Groening, a Fox, meio que moldou os Simpsons. Tipo, tu vai ser desconfortável, mas tu não vai ser ofensivo. Né? Tipo, não sei, acho que tem vezes que eles são ofensivos, mas eles são sutis. Exato, vamos dizer, é o feio bonito. Eles não dizem que existe um padrão na mídia, que até o personagem feio é um ator bonito. Sim. É mais ou menos isso, a piada dos Simpsons é assim, ela vai ser desconfortável, mas ela não vai te ofender, mas, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, antes do streaming e tal, a Fox era o canal mais controverso. Tipo, tem uma outra série que a gente não citou, que eu acho sensacional, que é Empire. Tem muita gente que não vai gostar, porque ela tem a pegada meio novela, assim. Mas eu acho sensacional Empire. E Empire só existe porque a Fox tem um público negro forte, antes mesmo de existir o BET, que é um canal meio focado pra isso. E super controverso também na agressividade e tal. E é uma série que, dentro de um nicho específico, eu também acho que vai ser atemporal. Que nem que a gente falou, o Fresh Prince. Verdade, Um Maluco no Pedaço. A gente falou das séries de família e desses sitcoms todos, eu acredito que O Maluco no Pedaço é uma que tu assiste hoje e os questionamentos, as cutucadas sobre racismo, elas ainda são muito atuais. Sim. E isso é até bom a gente ver uma série que passava no SBT, que todo mundo às vezes nem via com toda aquela atenção. Poxa, tem muita coisa política, de certa forma, disfarçada de comédia. Isso é uma coisa que eu acho que Community faz muito bem, isso pra ter uma pegada nonsense, tipo Brooklyn Nine-Nine. Então, ou tu vai amar, ou tu vai desistir rápido se não bater o teu humor. E a Community faz de um jeito muito legal, te provocar, e daí tu não ri, mas se tu parar pra pensar um pouco, pensa, cara, isso aqui acontece, é verdade? É bem escrachado. E, curiosidade, os irmãos Russo, que fizeram os Avengers, usaram Community de portfólio pra poder ter a diretoria, pra poder tatuar nos Avengers. Todo dia uma informação útil. E outra série que também, pra mim, ela já começou sendo problematizada, ou pra ser problematizada, é BoJack Horseman. Que é uma série que ela começa meio que como comédia, mas ela entra numa espiral de deprê, assim, que tu começa a pensar, poxa, a vida é uma merda mesmo. E eu gosto muito das cutucadas que eles dão. Eles começam dando cutucadas só na indústria de Hollywood no começo, né? Aquele cara que, ele foi um sucesso no passado e ele tá naquele... O BoJack, ele é quase o Charlie Sheen, se a gente parar pra pensar, na verdade. Ele é o cara fracassadão, alcoólatra, tal, que tá querendo um comeback a qualquer custo, tal. Mas ao longo da série eles vão jogando outras questões, como eleição do candidato, o Mr. Peanut Butter vira candidato e ele cria um mote de campanha que não faz sentido nenhum e todo mundo vai não, porque tá certo. A Jessica Biel faz um motim numa festa, é absurdo. Que também é um pouco Family Guy, né? Esses absurdos. Sim, é um pouco. Mas eu acho que o BoJack, ele tem um endereço muito mais certo. O Family Guy atira pra tudo quanto é lado. O BoJack, quando ele quer, vamos falar sobre indústria da carne. Então, vamos falar sobre indústria... Porque o legal do BoJack é que são animais e pessoas convivendo meio que de igual para igual.
E tem um episódio com uma fazenda de galinhas, né, de abatedouro de galinhas, que é administrado por galinhas. Então ele tem todo um argumento de por que algumas galinhas podem morrer e tá tudo certo e outras não. Tem um episódio que acontece de fundo, BoJack, assim, é uma série que tu pode ver várias vezes e tu vai achar várias coisinhas, que tá tendo uma discussão num restaurante e no fundo tem uma personagem que ela é uma porca, sentada numa mesa, e ela tá olhando na outra mesa, estão servindo uma cabeça de porco, e ela tá super constrangida. Então o BoJack, ele tem essas críticas também na indústria da carne e tal, e também é feminismo e tal. Tem um episódio que não lembro se era uma atriz, uma personagem, mas que ela usou uma arma para se defender de um agressor, uma coisa assim, e daí eles falam, será que os direitos das mulheres foram longe demais? Então a gente chamou aqui um grupo diverso, né, de homens brancos engravatados para discutir os direitos das mulheres. E eles fazem isso com o aborto também, várias questões assim que as mulheres meio que não têm voz, assim. Tu comentou Charlie Sheen, né? Isso é uma série que a gente não comentou ainda de problemática. Eu acho Two and a Half Men muito problemática. Sempre foi. Passa muito pano para machismos, para comportamentos da masculinidade frágil, assim, é verdade. E o Charlie Sheen é aquela coisa que eu sempre brinco, né? É a Eric Johnsonalização do personagem. Ele faz ele mesmo? Tudo que ele faz ele faz ele mesmo? Verdade. Hoje em dia ele faz. Acho que a última coisa boa que eu vi dele foi a cartoonização do personagem. Exato. Mas enfim, assim, tem séries que elas estão ali para ser problematizadas e até para levantar questionamentos, acho. Mas no caso dessa, não. Não. Era o quê? Ele sair com 1.200 mulheres, ser um cara de 60 anos que não se cuidava em nada, mas eu sei que é um supermodelo. Normalíssimo. Acho que o que fica, né, de toda essa nossa conversa, discussão e tal, é que tem séries que elas vão ser retratos de uma época e que a gente pode sim hoje problematizar, mas que é perda de tempo. Eu acho que a gente tá cultura de cancelamento, sabe? Exato. Não tem nada a ver. Essa sitcom mesmo vai ser um negócio que toda vez que a gente vê uma coisa mais antiga, tu vai dizer, meu Deus, olha aquilo, olha aquilo ali, olha o Ross, mas... E até assim, a gente tava conversando fora, nos bastidores do WhatsApp da vida, a gente falou de Emily in Paris, né, que é o que tá levantando mais discussão recentemente, porque é um retrato de uma época. E eu não vejo problema nisso, porque nem tudo precisa ser emblemático, memorável, inesquecível, nem tudo precisa, enfim, explodir a tua cabeça, nem tudo precisa ser memorável. Tem coisa que a gente só quer chegar em casa no fim do dia, assistir, dar umas risadas. E deixar ligado. E é isso. Então é isso, já que a gente vai chegar no nosso fim do dia também. Nosso episódio de hoje fica por aqui. Carol, convite para as suas redes sociais. Verdade, me sigam no Instagram, @CarolineBruning, todo o resto que vocês precisam saber está lá. E vocês podem encontrar com o Zinema no Instagram, zinema.blog, ou no site zinema.com.br, que sempre tem alguma coisinha nova por lá. No próximo episódio, a gente vai falar sobre Netflix e ansiedade, essa geração de que tu tem que assistir tudo. Spoiler, não precisa. É isso por hoje. A gente fica por aqui. Tchau, tchau, até o próximo.